Alô? Alô, será? Olá? Parece que a gente entrou agora. Estamos tendo algum problema de conexão aqui. A turma toda aqui já. Pera. Isso com você. Ufa, cadê? E que estou aguardando o Ricardo. Opa! Estou bem nervosa, ainda bem que tem vários amigos aqui que Ah, estão mandando força pra gente. boa noite. É, agora fixou. Tá me ouvindo? Podemos começar. Nossa, quanta gente bacana! Mariana Beth, uau! Ricardo Chaves, vambora, tô nervosa. Fica fria. Ele já está mais acostumado com isso. Mas vamos lá, que o que a gente tem para falar é importante. Então, a ideia hoje é a gente falar, né, da fisiologia, das necessidades básicas. A gente está comemorando os 90 anos do Michel Odin, do pensamento dele. E o Instituto Michel Odin, então, está promovendo essa série de lives. É, e hoje a gente está aqui para falar um pouco da questão da fisiologia e tentar juntar um pouco isso também com um pouco com a vida dele, né? Porque isso eu acho que é uma coisa bacana, ele ensinou a gente bastante isso, que a gente é o que a gente pensa, o que a gente trabalha, o que a gente é na vida, e não é à toa que ele chegou a essas conclusões, né? Então vamos, Ricardo. Nosso presidente, o Ricardo é o recém-presidente empossado do IMO. Começa, presidente. Eu sou convidado. Ah, é? Quero, evidentemente, agradecer todos que estão nos vendo, né? Especialmente a Heloísa, que tem uma energia super boa para e uma experiência, né? Um conhecimento. Eu acho. A gente, evidentemente, conversou um pouquinho. Eu vou reforçar aqui uma conversa nossa prévia, muito rápida. Eu estou vendo aqui vários amigos, outras pessoas que eu não conheço, certamente vai aumentar o número de participantes. Falar de necessidades básicas da mulher em trabalho de parto, no nascimento, eu acho que é quase falar da essência do que o Michel Odin, já desde os anos 80, mais ou menos, talvez um pouco antes, apesar dele estar nesse mundo já há muito tempo, vem nos apresentando sobre qual é a relação da fisiologia com o nascimento. Então, eu sou pediatra, eu chego no nascimento com a chegada do bebê, a Heloísa, enfermeira obstétrica, uma parteira, as, as obstetras, as doulas, as pessoas que estão trabalhando no parto chegam com a mãe. Então, assim, esse processo do reforço da fisiologia, que eu acho que é o, ou do respeito, melhor dizendo, da fisiologia, que a gente vai falar aqui, é o processo que garante a maior qualidade, a maior segurança, o melhor bem-nascer. Então, eu quase que eu gosto de me envolver no parto, eu gosto de me envolver no nascimento. Em nome da privacidade, muitas vezes a Heloísa, que está num trabalho de parto comigo, me deixa de fora. Eu respeito, mas eu gosto de estar ali, eu gosto de ver. Eu estou vendo aqui que a Fernanda entrou, Fernanda Macedo, fica fora, não entra. Ela, quando a gente está num parto hospitalar, em fisiologia, com uma questão básica que eu já levanto a bola para a Heloísa falar, que é a história da privacidade. Da privacidade, que é a história da neutralização do que o Michel Odin nos coloca, que é a neutralização do neocórtex.
E uma coisa que é incrível, que às vezes soa quase agressivo para quem não está nesse mundo, ou para quem, como a gente fala, se está muito ligado na questão tecnocrática do parto, é a gente fazer o máximo para a mulher não se sentir observada por nós que estão ali e protegida. Essa sensação de proteção é uma sensação que às vezes soa meio agressivo para quem não entende muito o que a gente está estudando, falando, porque a gente não está. Os outros profissionais se acham, você está me chamando de agressivo, estou agredindo uma mulher em trabalho de parto, no sentido de protegê-la no momento do nascimento. Então, talvez a bola que a gente possa levantar, Heloísa, para a gente começar a conversar e fazer dessa live um encontro muito leve, muito gostoso, num momento do mundo tão difícil, tão quarentenado, tantas mortes, tanta coisa, especialmente aqui no Brasil, sem direção, porque se tiver alguém fora, passou pela mesma coisa e passou talvez de um jeito mais leve. A gente aqui no Brasil está passando do pior jeito possível, mas a gente encontra um buraquinho aqui nesse mundo para falar do nascimento, para falar da coisa mais linda da vida de qualquer pessoa, especialmente da vida da mulher. E quando a gente respeita suas condições de funcionamento fisiológicas, é o melhor nascimento. Então, talvez a privacidade, ela não se sentir observada, se sentir protegida, possa ser o pontapé inicial para a gente falar das necessidades básicas de uma mulher em trabalho de parto. Você, com a experiência que você tem eu não quero dizer quantos anos já nesse mundo, e com certeza mais de 1000 partos domiciliares, uma infinidade de partos hospitalares, um trabalho em equipe maravilhosa, talvez você seja a pessoa que, entre eu e você no caso, muito mais competente, graduada, muito mais fortalecida para falar disso, até porque você é mãe 3 vezes, você tem também no seu corpo e na sua vida essa experiência. Então, acho que é bacana quando você puxa a nossa realidade agora, né? E o Covid, tudo isso que a gente está falando. E tem uma coisa que a gente aí esquece de falar, né? Que para mudar o mundo, a gente vai ter que ter pessoas mais bacanas, né? A gente tem que ter pessoas de uma qualidade humana, de uma capacidade de amar o planeta, de amar... para a gente mudar isso que está aí. Tem alguma coisa errada nisso que está aí, né? O Odan contava uma coisa, por exemplo, que a história do Hitler, né? A mãe do Hitler tentou abortar 2 vezes, era fruto de estupro, tinha uma coisa muito pesada. E muitas histórias assim. Então, eu acho que mais do que nunca agora, o que o Odan fala, e a história de que para mudar o mundo tem que mudar a forma de nascer, está muito ligado. Mas eu queria pedir licença à galera, porque eu sei que isso não é comum, mas a última live eu não estava. E a ideia era a gente falar um pouquinho da vida também do Michel Odan. Então eu quero começar a puxar um pouco a fisiologia para chegar na privacidade que o Ricardo está propondo, a partir um pouco de algumas histórias que eu acho que são interessantes. Se a gente pega lá de Pithiviers, em 1962, quando ele começa, então, a pesquisar e a se interessar por essa coisa de parto, né? E hoje eu estava lendo algumas coisas e achei uma coisa que ele contava que era muito bacana, que era o seguinte: quando ele chegou lá em Pithiviers, imagina, ele foi para dirigir, principalmente, ia ser o médico daquele hospital, era um hospital geral, mas ele ia mexer muito com cirurgia, e ele começa a se interessar pelo que acontece ali naquela unidade pequenininha de partos, onde aconteciam 150 partos por mês. E aí diz que tinham 2 parteiras que eram muito bacanas e muito diferentes entre si. Tinha uma que era mais jovem, que era a Gabriele, e a Gabriele era super assim, participava, ela trabalhava com o método Lamaze, ela tinha grupo de gestante, ela participava, ela tinha o pré-natal, as mulheres adoravam a Gabriele era super querida. E a Gisele era um pouco diferente, era mais senhora. Muitas vezes, 2 meses depois, quando as mulheres que tinham parido com a Gisele voltavam, ele perguntava: mas quem era a parteira? E ela falava: cara, ela era muito bacana, ela foi, mas pô, não lembro o nome dela. E aí o que chamou a atenção a ele é que, na verdade, apesar das mulheres não lembrarem da Gisele, né, era com a Gisele que ele não era chamado para ajudar no parto. E a partir daí, então, ele começa a entender, por exemplo, como é importante quem é a parteira que está atendendo esse parto. Porque entre as duas, entre a Gisele e a Gabriele, tinha uma diferença absurda do número de vezes que ele era chamado para ajudar.
Então, acho que é bonitinho ver como é que as coisas vão caminhando para ele entender que, inclusive, o estado emocional da parteira ia fazer toda a diferença nesse sentido, né? E aí ele continua. E aí, com as experiências todas, quando ele contava que ele pensou que talvez a história da piscina, né? Mudar o ambiente do parto era fundamental. Ele falava uma coisa que era super interessante, que era que naquele tempo fazer pesquisa não tinha comitê de ética. Então era muito mais simples, você tinha uma ideia bacana, você ia lá e introduzia. Ele achou que ter piscina podia ser interessante para diminuir a atividade neocortical, por exemplo. Aí ele foi um dia, disse que numa loja lá onde vendia tudo, né? E comprar piscina. E o cara falou, mas doutor Odan, você está comprando uma piscina para quê? Para os netos? Não, não é para os netos, é para o hospital. Mas como assim? Uma piscina para o hospital? Uma piscina inflável para o hospital? E assim começa. E aí bota a piscina e só de ligar a água, das mulheres ouvirem o barulho da água, as mulheres começam a parir rapidamente. A outra história que você contou, né? Que a mulher tomou uma taça de champanhe e por conta disso desliga o neocórtex, então enlouquece e pare lindamente. Então, a partir dali, era dessas experiências do cotidiano que foi surgindo e desenvolvendo a questão do antagonismo, né? E o que eu acho interessante, que é bacana para a gente entender, é como que uma pessoa faz história, né? Porque, de verdade, quando ele conta da vida dele, era normal. Ele ia ali, ele observava as parteiras, ele perguntava, por que vocês estão fazendo isso? E aí elas falavam, a gente está fazendo isso porque a gente aprendeu assim. Mas se a gente tentar fazer diferente? E se a gente, sei lá, e se a gente inventar uma outra coisa? E a outra coisa que ele falava que foi muito importante, que foi a base de tudo também, além da observação, eram os estudos dos etologistas, né? Que são os caras que estudam os animais, os mamíferos, e a partir do momento que a gente tem a mesma ocitocina, a mesma endorfina, que todos os outros animais, de alguma maneira esses estudos ajudaram muito ele a compreender o antagonismo entre o neocórtex e o cérebro primitivo, e a partir daí, então, desenvolver a questão das necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. Falei demais, né, Ricardo? Não, eu estou vendo aqui a Fernanda Macedo colocou lá champanhe francesa. Eu fiquei pensando se fosse... No Brasil tem bons espumantes, né? Acho que a gente neutraliza o neocórtex com coisa fina, mas não é bem isso. Assim, se eu me misturando com essa história, assim, a gente é formado de um jeito a ver o biológico assim, de uma forma muito a priori de tudo, né? Então, nós médicos, e aí esse bate-bola aqui entre nós dois também, ele traz também uma marca, apesar da gente ser amigos há anos e trabalhar, a gente é amigos há muito mais anos do que a gente trabalha juntos, e a gente não trabalha juntos há pouco tempo. Não vamos nem falar disso aqui, porque são décadas, envolvendo tanto a idade quanto o nosso trabalho. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Porque você foi formada numa faculdade de enfermagem e eu fui formado numa faculdade de medicina. Por mais que eu tenha escolhido um trajeto diferente, de uma trilha onde tradicionalmente os médicos estão preparados para a intervenção, eu também tenho que estar, eu também tenho que saber intervenção. Eu imagino que um colega obstetra que tem identificação com todo o conhecimento que o Michel Odan conseguiu botar nos artigos, nos livros, que tenha sido formado num modelo, vamos dizer assim, mais tradicional, como que é difícil para ele segurar a sua mão e não fazer um episo. Eu imagino como que é difícil para ele não empurrar a barriga de uma mulher e fazer um cristelé, como que é difícil para ele se dispor a esperar horas, às vezes, um parto, e não botar um dripping de ocitocina, porque, na verdade, a gente... Apesar de ser mamífero, a gente não é visto como um mamífero. A gente se desmamificou, sei lá qual é a palavra. A gente cuida do outro ser humano no cenário do nascimento quase como um não mamífero. E essa ida dele, essa intervenção, é incrível como a nossa relação com ele, por exemplo, quando a gente fez
quando a gente fez aquele encontro há 2 anos atrás, que nós ficamos numa casa 5 dias, entre aspas, internados, dormindo. Imagina que pessoa, que quantidade de pessoas no mundo conseguiram a oportunidade de fazer um intensivo com o Dr. Michel Odan, com o professor Michel Odan, com o Michel Odan, morando numa mesma casa, comendo, café da manhã, dormindo. Era um pequeno castelo, a gente alugou. E eu fui ali achando que a gente ia... Quer dizer, eu sabia que não era bem isso, mas a gente ia estar ali com ele, a gente podia pensar em distócia, discussão de distócia, discussão de asfixia, discussão de pré-eclâmpsia. Ele lê isso tudo. Ele lê isso tudo, ele lê muito. A oportunidade que a gente tem de conversar com ele, ele acessa tudo. E ele acessa também, ele monta também um banco de artigos, o Primal Health, é incrivelmente rico. E ele faz 5 dias de conversas com a gente, falando de antropologia, de etologia, trazendo a gente para a nossa característica mamífera na natureza. E aí, o que o mamífero diferente do homem tem na questão do nascimento é exatamente a não interferência do seu lado primitivo no momento de parir. Porque, numa comparação conosco, nós não somos tão primitivos quanto os outros mamíferos. E aí a gente precisa neutralizar o nosso lado não primitivo, que a ciência combinou de chamar neocórtex, para que o lado primitivo, onde os hormônios relacionados ao nascimento, ocitocina e os outros hormônios são secretados, que eles são secretados no lado mais primitivo do nosso cérebro. E o lado mais moderno, evolutivamente falando, nosso cérebro, é o que está o outro sistema que, inclusive, se antagoniza. Então, necessidades básicas de uma mulher, para ela espontaneamente, ou praticamente espontaneamente, ela conseguir secretar esses hormônios, numa percepção de equilíbrio, ação e contração, de mediação, o sistema adrenérgico tem que estar neutralizado. E como neutralizar o sistema adrenérgico do mamífero se esse mamífero se sente potencialmente agredido? Se esse mamífero está com medo? Se esse mamífero não se sente à vontade? A gente não consegue não ir na metáfora mais primária, eu vou repetir aqui, que é da relação sexual. Qual de nós, mamíferos, em relação sexual, se a gente se sentir observado, agredido, com medo, vai conseguir ter uma relação sexual prazerosa? E aí ele brilhantemente fala do reflexo de ejeção do feto, que é um reflexo resultado, e que inclusive ele mesmo disse que poucas vezes viu, resultado exatamente dessa plenitude do sistema primitivo do cérebro, que ele faz uma comparação, com todo respeito e muito contextualizada, com o orgasmo, com a relação sexual, com tudo. Então imagina uma sala de parto, como a gente fala, de um hospital, de portas abertas, de muita luz, de entra e sai, de conversa sobre epidemia, sobre coronavírus, sobre o presidente da República, até coisas boas sobre o Flamengo, sobre o que comeu. Naquele momento não é para isso. Aquilo acorda o sistema adrenérgico da mulher. Aquilo acorda, deixa ela em alerta para participar, para se defender, para se relacionar, para ouvir. A ocitocina que está no outro lado da balança, ou vem numa condição... Acho Ricardo travou. Voltei. Ou vem numa condição que ela não encontra a sua plenitude de secreção. Então, assim, tem um lado disso tudo que é muito simples, é acreditar no corpo, no funcionamento fisiológico do ser humano feminino, na sua potencialidade de produzir esse hormônio. Isso é muito lindo. Isso eu não sei como que a gente consegue discutir isso nas faculdades de medicina, porque em muitos congressos a gente já discute isso. Mas a minha formação, diferente da sua, que está muito mais chegada a isso. Deixa o Bigorna aí, que ele vai parar de... Bigorna é o cachorro da Elo. Oh, meu Deus do céu, só faltava essa agora.
chegar nesse nível de produção hormonal. Eu, pediatra, o que eu tenho a ver com isso? Ou quem aqui estiver assistindo, pediatras, o que tem... O melhor bebê, a melhor fase de transição para o nascimento ocorrer, depende muito da ocitocina. Quanto mais ocitocina, os pediatras que estiverem aqui me escutando, que no futuro possam escutar, precisam entender isso. Quanto mais ocitocina, melhor vai ser, muito mais confortável vai ser o nosso trabalho, muito melhor condição de nascimento essa criança vai ter. Aí eu vou me comparar àquela parteira, entendeu? Quem foi o pediatra? Eu não lembro quem foi o pediatra que estava no seu parto. Exatamente porque não precisou do pediatra. Então, essa condição básica de parir, essas condições necessárias a um bom nascimento, vamos chamar assim, eu tenho medo de ser maniqueísta, não encontrar as palavras melhores, mas assim, elas estão dependentes dessa condição da mulher se sentir numa condição de proteção, de privacidade, de funcionamento do seu corpo, porque você não produz ocitocina porque você quer. Você pode até receber ocitocina em drip, que tem uma ação parecida, sem ser uma ação química produzida num laboratório, etc. Sem ser, com toda a limitação do enorme potencial que a ocitocina representa, a ponto hoje das ciências discutir uma reclassificação da ocitocina, colocá-la no campo sair do campo do hormônio e colocá-la como um neurotransmissor, que, vamos dizer, numa hierarquia funcional dentro do corpo é muito mais importante. E aí eles reconhecem que a gente secreta ocitocina em várias situações, não só no parto. Então, assim, eu entro nessa história quando vocês deixam eu estar muito perto do parto, não só depois que o neném nasce, mas eu entro nessa história porque, assim, eu quero muito que a Heloísa, que os obstetras, que as enfermeiras, que as parteiras propiciem a melhor condição do nascimento. Esse bebê nada numa piscina de ocitocina, esse bebê se locupleta dessa fisiologia, ele chora com vigor, ele nasce quando ele quer, se vai demorar 6 horas, se vai demorar 8 horas, ele vai respirar com o maior conforto possível e vai ter a felicidade de fazer isso grudado no corpo da mãe dele, que foi inclusive vamos dizer assim, uma das também portas que Michel Audin abriu quando ele falou do aleitamento, quando ele falou há muitos anos atrás, ele não classificava assim como hora de ouro formalmente, Golden Hour, mas a gente hoje chama e a gente hoje deixa o bebê se locupletar 1 hora no colo da mãe depois. Rick, com relação a isso, eu acho que vale a pena a gente falar que foi em 1977. Quer dizer, ele começou em Pithiviers em 62, então ele já tinha bastante experiência. E foi num congresso de psicossomática e ginecologia obstetrícia na França, que tinham mais de 400 pessoas, e ele apresenta, então, essa questão de que era possível que o bebê mamasse, que o bebê encontrasse o peito da mãe na primeira hora após o parto. E ele conta que 50% da população, então, se levanta do auditório e se retira, de tamanho absurdo daquilo que ele estava falando. Então, por mais que a gente tenha uma dificuldade de acreditar e de entender o quanto a gente aprende com os mamíferos, na prática a gente aprende pra caramba. E aí é incrível, porque a natureza fez o tal da endorfina, que se a gente tiver boas condições, a gente vai liberar e aí a gente vai realmente, o neocórtex vai embora, né? O que eu acho que é complexo é que a gente acaba não dando de verdade essas condições ideais. Quando ele fala dessas condições ideais e das necessidades básicas, eu acho que a gente pode ser talvez um pouco formal e falar que ele fala em 5 necessidades básicas, né? Então, a primeira é a questão da linguagem. A linguagem falada liga o neocórtex, e neocórtex significa produção de adrenalina, significa não produção de ocitocina e endorfina. Então, a gente não pode falar com a mulher, é uma outra linguagem. Isso é lindo, né? Porque às vezes a mulher fala, não quero mais, estou morrendo, e o colo está fazendo lá, o bebê está nascendo, né? Então é bonito, porque a linguagem dela eu não aguento mais, e a linguagem corporal dela é pelo contrário. Eu estou parindo, né?
Então, isso é bonito, porque ele fala que no parto, muito mais o que importa é uma linguagem corporal do que a linguagem falada. Claro que a linguagem falada, em algum momento, tem espaço, mas quando ela está realmente com o neocórtex desligado, e isso acontece, isso é que é bacana, isso pode acontecer com a gente, isso é possível, isso não é uma coisa tão... não é só para a Índia, não é só para quem mora não sei aonde, é para quem quiser, é para quem acreditar que tem esse potencial dentro de si, né? Então ele fala da linguagem, e a gente não deve fazer pergunta para as mulheres em trabalho de parto, quanto menos perguntar, quanto menos falar, bacana. A questão da luz, e talvez a questão da luz agora a gente saiba muito a importância disso, inclusive porque a gente sabe a importância da luz para a liberação da ocitocina, e agora pela questão da sinergia que tem entre melatonina e ocitocina. Então isso muda muita coisa, porque a gente sempre teve, década de 80, década de 90, né, um pouco aquela coisa de que a gente tem que levantar, de que a gente tem que andar, e que pela gravidade o bebê nasceria. E a gente já sabe que, principalmente no início do trabalho de parto ali, quanto mais dormindo a mulher tiver, mais bacana é. Eu me lembro que sempre que eu saía para um parto, o Rodan falava para mim assim, não esquece quando você chegar, logo dizer para ela que você não está com a menor cara de trabalho de parto. Porque ele falou, nem que você ache que o bebê está nascendo, diga para ela que você acha que ela não está em trabalho de parto. Porque se ela souber que ela está em trabalho de parto, imediatamente a adrenalina dela vai fazer e vai atrapalhar. Claro que é difícil você chegar e ver aquela pessoa em pranto trabalho de parto e dizer que você não está em trabalho de parto. Às vezes não dá nem para falar, né? Não, eu acho assim, eu ainda acho que a gente ainda tem dentro dessas coisas todas, a gente ainda tem uma questão assim, que a gente trabalha quase à margem do sistema de saúde. Isso é péssimo, entendeu? Isso é péssimo. Porque a gente carrega com a gente em alguns momentos uma adrenalina, porque assim, eu me lembro uma vez ele falando sobre o que você faz no trabalho de parto, knitting, né? Como é que faço tricô. Tricotando. Tricotando. Então, assim, por que ele simbolicamente fica tricotando? Porque ele entra numa energia de igualdade com a energia produzida ou a energia que deveria estar sendo produzida pela mulher em trabalho de parto, de não estresse, de modo que ele possa se, simbolicamente, claro que a gente tem o mundo avançou tanto que não posso aqui ficar dando uma de velho para voltar atrás. Mas assim, eu já ouvi muito falar isso. Quando você usa o esteto de pinar, que você vai ouvir um bebê batendo com esteto, você está muito próximo do corpo da mulher. Você se aproxima fisicamente dele. Claro que hoje tem sonar, tem esteto, tem o sonar para debaixo d'água, tem a pilha. Beleza, a gente não vai. Você pode monitorar a informação de casa, mas o que eu quero, assim, a necessidade dessa mistura, a necessidade dessa identificação e contra-identificação com quem está parindo e com quem está ali para minimamente ajudar ou pelo menos não atrapalhar, ela é produtora de ocitocina, para ambos, inclusive. Daí a necessidade de diminuir o número de pessoas naquele momento. Daí a necessidade para exatamente isso poder acontecer. Ô, Rick, quando você fala da história do tricô, eu acho que é importante lembrar que tudo que a gente faz de forma repetida abaixa o nosso nível de adrenalina. Então ele fala isso, né? Que se você está tricotando... E eu acho que eu tenho falado um pouco, sempre, praticamente com todas as clientes, sobre a questão do celular. Porque eu acho que às vezes o celular no trabalho de parto, ele quase que vira o tricô da obstetra ou da enfermeira. Percebe? Porque tem uma hora que você senta ali no parto, às vezes você está ali sentadinho, muitas vezes isso no hospital, então, às vezes eu estou ali com a mulher, aí sei lá, tem uma Fernanda, tem uma Júlia, tem uma Mariana, tem uma Gabi, tem, sei lá, uma Sasha, está ali sentadinha no canto, e ali ela está ali, é uma maneira dela estar, mas ela não está. Eu acho que é interessante isso, muitas vezes ela... É uma maneira de estar sem estar num nível de tensão. Ela muitas vezes não está trabalhando, não é uma coisa que ela está usando o mecanismo. Eu tenho achado interessante isso. Como é que tem uma hora que é uma maneira.
dela estar presente, dela estar de alguma maneira observando o que está ali. Eu acho que não é o tempo inteiro com o telefone, não é estar mexendo com a mulher, examinando a mulher com o telefone, mas uma maneira de estar no ambiente, estar presente e não estar invadindo. Eu não sei, eu acho que pode ser interessante. Tem aqui a Anne, Anne RJ, É o ela faz dois. Arnaldo, Não, não o é o Arnaldo. Arne, é Ah, sim, o Arnaldo, claro, agora que eu tô vendo. Arne RJ. PG, a fisiologia da mulher, e pode falar um pouco do papel do pai, a visão da fisiologia é bem diferente do Odan, do que é do parto humanizado. Isso o Arnaldo está pontuando duas coisas muito interessantes. Eu acho que a proteção da fisiologia é exatamente uma coisa que para nós foi muito caro no talvez maior hospital que a gente frequenta e que você não encontra tanto quando você está no parto domiciliar, e ainda assim você tem que tomar conta disso no parto domiciliar, porque às vezes você tem uma avó muito envolvida com isso e quer estar ali, e talvez às vezes a gente tem parentes médicos muito próximos que querem estar no ambiente do parto, e essa privacidade às vezes quebra. Foi inclusive a minha experiência pessoal com o nascimento da Madalena. Eu ficava perguntando para o André e para a Iana qual é o meu lugar, o que vocês querem de mim? Entendeu? Estava você e a Fernanda lá tomando conta do pré-natal junto com eles. Porque se fosse parir em casa como pariu comigo, presente, talvez eu quebrasse eu fosse um ponto ali de impedimento da fisiologia na sua maior transparência, porque eu sou um elemento a mais, eu sou uma pessoa a mais, eu vou estar ali meio num lugar ali de pai, de avô, de sogro, não sei, eu pensava muito isso. Então, essa situação, Arnaldo, não é simples, mas aparentemente que é a famosa privacidade. Nós já tivemos bate-boca na porta da sala de parto, lá do centro cirúrgico, porque os partos, a maior parte dos lugares dentro de hospitais não são centro de partos naturais, eles estão dentro, às vezes até agora no corredor de fora, mas muito vinculado ao centro cirúrgico. Então, a instituição achava que tinha que ter um representante da instituição dentro da sala. E às vezes a gente às vezes ele queria entrar na hora que o bebê estava coroado, entendeu? Porra, eu não consigo entender isso à luz da fisiologia. E a outra coisa do papel do pai, o papel, eu tenho uma certa, apesar de ser pai e de ser avô, eu tenho uma certa dificuldade, porque assim, eu não consigo me imaginar fora da cena do nascimento, como pai. Agora, como pai, eu posso ser um que quebra isso. Então, nesse sentido, eu já vi pai levar uns tapas, porque quer ajudar a mãe. Amor, aqui, tira a mão de mim. Aí eu falo assim, vamos lá tomar um café, ela não está brigando com você. E às vezes o parto avança. Às vezes um pai fala assim, porque ele quer participar. Faz força, amor, faz força, vamos, você consegue. Porra, isso atrapalha muito, porque você está ligando o neocórtex da mulher o tempo inteiro e o pai está ali na melhor da sua boa intenção, no momento, talvez, da vida dele mais importante, que é o nascimento do filho ou da filha dele. Então, o pai tem esse papel, acho que hoje a gente, do ponto de vista masculino, assim, homem, pai, a gente está presente, a gente tem tido uma experiência muito interessante no nascimento de casais homossexuais, é muito interessante. Eu acho que rola ali muito ocitocina, muito afeto, muito. Isso também é uma experiência que a gente está agregando ao nosso dia a dia. E fotografem, quem estiver nos ouvindo, fotografem assim, as suas experiências de hospitais, o ambiente, fotografem na sua cabeça ou revelem na sua cabeça, nesse momento, os ambientes de nascimento. Salas separadas espaços separados por uma cortina, portas abertas, luz acesa, mentalizem isso e vejam uma mulher naquele. E pior ainda, se estiver amarrada naquela posição. Henrique, É uma loucura, entendeu? vamos voltar um pouquinho para a coisa do pai, que eu acho que é bastante interessante, até porque esse é um tema muito polêmico do que o Odan traz, e eu tive algumas conversas bem recentes com ele com relação a isso, e do meu entendimento também, que eu acho que seria bacana a gente trabalhar um pouco, né?
Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que não dá para o pai não estar presente. É difícil o pai não estar presente. Mas talvez a gente possa ajudar esse pai a entender o que é essa presença para ele. Percebe assim? A gente, em vez de ficar ensinando esse pai o que ele tem que fazer, como é que ele tem que se comportar, a gente dizer para ele que o mais importante é ele perceber como é que ele está se sentindo. Se ele está com medo, se ele está com pena. O que ele está sentindo? Ele está tenso? Ele está com medo? Então, talvez ele tenha que se afastar. Ele entender essa flexibilidade dessa ida e dessa vinda, talvez seja um pouco uma saída para a questão do pai. Mas eu acho que quando a gente fala da privacidade, a gente devia sair um pouco da questão do pai e ir para o resto do entorno inteiro. E aí a gente tenta, e eu tento não puxar muito e não falar muito do parto em casa, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a questão da segurança quando a gente fala de parto. E quando a gente está falando de privacidade, de linguagem, tem uma coisa que a gente não está falando só porque é gostoso e a gente vai se sentir acolhido e a gente vai, enquanto mulher, enquanto bebê, se sentir respeitado. A gente está falando isso porque é mais seguro. E aí, quando a gente fala em segurança, e talvez a gente, todo mundo possa imaginar o que a gente ter uma hemorragia de pós-parto, por exemplo, num trabalho de parto domiciliar. Isso é uma coisa que assusta muito. Na hora o bebê nasce e na saída da placenta, a gente pode ter um útero que não está contraindo de uma maneira efetiva, e ele contrai de uma maneira efetiva só se ele tiver muita ocitocina, e porque ele não contrai, essa mãe sangra. Hoje a gente tem um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que a gente espera até uma hemorragia a cada 12 partos. A cada 12 partos. Quando eu ouço isso, eu entro em pânico, porque eu não quero ter hemorragia. E eu, em quase 900 partos agora, eu tive 6 hemorragias de pós-parto. Então, por que a gente sangra no pós-parto? A gente sangra porque só tem uma maneira da gente não sangrar. É quando o bebê nascer, a mãe pega esse bebê, a mãe olha, a mãe se apaixona, a mãe lambe esse bebê quando ela realmente está enlouquecida por esse bebê, quando ela está totalmente neocórtex desligado, e aí ela vai produzir uma quantidade de ocitocina absurda, e por isso ela vai liberar a placenta sem sangramento. Então, por exemplo, hoje, depois de 31 anos, eu tenho 31 anos de parto domiciliar, eu tenho o prazer de dizer para uma pessoa que ela tem todo o direito de querer a fotógrafa, a mãe dela, a melhor amiga, mas que eu também tenho todo o direito de dizer que eu não vou me sentir bem nesse parto e que eu vou atrapalhar e que eu acho que esse parto não é seguro. E de dizer, parto para mim, em casa principalmente, que eu preciso que dê tudo certo, que eu não posso correr risco, eu preciso de segurança. E segurança é privacidade, não tem solução, não tem jeito. Isso aí é interessante. Quem tem experiência de parto domiciliar e parto hospitalar confirma isso. Não, então, acho que isso é importante que a gente firme que essas coisas não são só porque a gente está falando do respeito à fisiologia, e a fisiologia, o significado da fisiologia, o que é parecido para todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, o que vem na frente é privacidade. E aí, necessidade básica, respeitar a fisiologia é segurança. Vai. Não, eu tô pensando aqui porque a minha experiência com parto domiciliar é muito pequena. Eu já, há uns anos atrás, eu tive em alguns partos domiciliares. A minha experiência com parto domiciliar está encostada em você do ponto de vista do suporte, do ponto de vista da integração que a gente tem de conversas, de trabalhos, etc. Então a minha experiência é pequena, mas eu faço uma comparação. Eu gosto muito desse cenário. Talvez na minha profissão o que eu mais gosto de praticar é estar no parto. Eu troco muita coisa profissional para estar no parto, muito, muito.
E é tão bacana, e às vezes eu mesmo, que estou há também muitos anos isso, que leio, que estou aqui e tal, às vezes eu fico tão feliz com o nascimento, que o bebê nasce e a placenta não nasceu ainda, e vou lá e boto uma música e falo alguma coisa, quebra um pouco isso. E às vezes a gente olha, uma coisa que você fala, que os outros colegas falam, olha, às vezes o sangramento vem, entendeu? Porque é muito... é um funcionamento hormonal, é um funcionamento biológico muito incrivelmente preparado para funcionar. Se for atrapalhado, ele pode funcionar mal, entendeu? E não é um ato de vontade. Não é um ato de vontade, não é consciente. E aí é aquela metáfora, ou não metáfora, do reflexo de ejeção do bebê, entendeu? Que assim, talvez seja a coisa mais a expressão maior do resultado dessa necessidade, e às vezes a gente viu, né, como expressão mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso é que é bacana, porque é tão individual o processo, né? Que às vezes a gente está ali, principalmente no hospital, né? E estamos ali, de repente você entra, cara, e aí o bebê nasce. Tem uma que eu nunca vou me esquecer, a Fernanda até ela vai lembrar. Ele é mas ele é tão famoso! Era uma coisa, de alguma, mas é isso, em alguma maneira aquilo também é um fator de segurança. O pediatra está aqui, o meu bebê pode nascer. Para algumas pessoas soa como isso. Então eu acho que, na verdade, quem está na cena do parto tem que sair, porque isso é que é louco, a gente gosta, todo mundo gosta de ver olhar, e tem uma hora que não dá para olhar. Tem uma hora que eu tenho que estar atrás da mulher, que eu tenho que segurar, não posso olhar, eu não posso pensar em mim. Então, isso que eu acho que é uma coisa importante, que às vezes o parto é uma coisa tão emocionante, a gente fica tão envolvido ali, que a gente acaba pensando mais na gente, menos na situação. Tem situações que a sua presença é fundamental para o parto acontecer, tem outras situações que não faz sentido você entrar. Mas eu acho que isso é bacana, porque eu sinto que isso é uma coisa que você caminhou muito. Isso, de entender. Né? Quando a gente começou, sei lá, 45 anos atrás, isso parecia uma chatura, né? Ai, a Elô não deixa eu contar a história. A piada de que a mulher sempre tremia, né? Essa piada é antiga, a mais antiga que ele contava. Quando estava numa cesárea, uma anestesiada, a mulher tremia e ele falava, ih, o leite vai virar manteiga. Esse era bacaninha, todo mundo ria, descontraía. Mas tinha uma função de descontração também, tudo bem, vamos lá. Mas a luz era acesa, isso a gente não precisa contar. É a música. A música é muito forte. Mas assim, o que eu acho que é bacana, daqui a pouco a gente vai começar, sei lá, são 10 para as 9 quase, 10 para as 8, 10 para as 9, desculpa, a gente vai ter que começar a apontar, porque a gente em uma hora cai, então falta pouco de tempo. Assim, eu acho que a gente tem que dar uma relativizada nessa conversa, na questão aonde a gente mora, um pouco da questão histórica. Eu acho que eu não consigo não falar disso, que é um direito sexual reprodutivo, que tem que ser respeitado, que tem que ser que tem que ser protegido, que está difícil, fica pior no momento de tanta intervenção, está pior no momento onde a violência ela parece que é o que media as relações. Isso repercute na nossa prática, isso repercute na formação de jovens médicos, de jovens parteiras, de jovens enfermeiras. Está muito difícil. A gente está muito invadido em todos os cenários da gente. E a gente já aprendeu que quando a gente invade, a ocitocina some. Então, assim, eu acho que a gente tem que se resguardar, entendeu? A gente tem, você tá ameaçada, a gente recebe recados. É incrível essa história. Como que, porque, assim, eu posso cortar e resolver o problema todo. Eu posso segurança. Então, eu não consigo não falar disso nesse momento aqui. Mas, assim, se a gente for pensar, novamente, voltar para a necessidade, que eu vejo aqui algumas perguntas, assim, quando a gente vai... Talvez a resposta para isso seja, do ponto de vista fisiológico, entender o que principalmente a ocitocina faz no corpo da mulher. E, se quiser ampliar, no corpo dos mamíferos. E aí ver a brasa na minha sardinha, o que isso tem a ver com o bebê. A brasa na
quem está antes do bebê nascer, o que tem a ver com o trabalho de parto, com fase latente, com fase ativa, com bolsa, com hemorragia, com sangramento. Quem está querendo ver outras coisas é ver, do ponto de vista das relações físicas, sexuais, afetivas, amorosas. Tem uma infinidade de possibilidades que a gente abre para poder entender isso e garantir esse hormônio funcionar no corpo das mulheres. Uhum. Tem alguém fazendo um comentário, né, a terapeuta aqui, dizendo que tem algumas presenças que trazem segurança para a mulher. Eu não sei, é uma coisa... Quando a gente vai para um parto em casa, talvez seja um pouco complexo, mas assim, é muita responsabilidade. Acho que o Ricardo fala um pouco isso. É mesmo, é uma responsabilidade absurda. Na maioria das vezes dá certo, algumas vezes não dá, algumas vezes a gente tem que intervir. Não é uma coisa muito simples assim, né? E eu acho que eu realmente agora eu tenho muita experiência de já ver, sei lá, não só no parto em casa, mas muitas mulheres, né? E o que eu percebo e eu sinto na minha vivência mesmo é que esse parto vai ser um parto mais fisiológico, mais parecido com aquele que eu conheço das Índias contarem, que é 4, 5 horas de ralação e o bebê nasce e não tem tanta coisa, né? Esse parto que muitas mulheres, inclusive, têm esse parto. Isso é bacana. A gente tem muita gente com partos muito mais de 6 horas de fase ativa e um parto bacana do que parto de 48 horas. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Mas o que eu acho que é importante quando a gente fala dessa coisa da segurança é que esse parto rola melhor quando a pessoa entende que a segurança é uma coisa que é dentro dela, é na relação dela com o bebê. É uma coisa que eu dou conta de fazer, que eu sou capaz de fazer. Eu acho que tem uma... eu não sei, para mim isso faz muito sentido na minha prática. E tem uma questão que é, na hora que a coisa começa a apertar, se a pessoa não tiver muita firmeza ali em todos os sentidos, ela vai ter medo. E são mais pessoas produzindo medo. E isso complica muito. É um trabalho de parto que é super tranquilo, né? Ela já teve 2 filhos, 3 filhos, é diferente. Mas um primeiro bebê, e eu entendo, mas assim, acho que é diferente, inclusive, um primeiro de um segundo. Mas eu nunca tive, ou tive poucas pessoas, a gente sempre tem, nunca é besteira, essa palavra não existe, mas tive poucas pessoas que reclamaram e que gostariam de ter tido outras pessoas no parto, por exemplo. Em geral, as pessoas não sentem a menor necessidade de mais ninguém. E acho que os pais têm caminhado bacana. Isso eu acho que nesses meus anos, eu acho que a gente tem visto pais que conseguem reconhecer mais a hora que eles estão bem para chegar, e às vezes também chegam e é bonitinho quando senta atrás e muitas vezes, sem sentir, já está fazendo um carinho ali no peito dela, e a gente olha de cabeça baixa, a gente não olha, mas a gente sabe que está rolando. Então eu sinto que isso é uma coisa que me anima. Eu acho que esses pais estão mais perto dessa possibilidade de sentirem e de, se não estarem bem, saírem e voltarem daqui a pouco. Fala. A gente se esconde, né? Eu fico me escondendo, eu fico atrás da própria cena propriamente do parto, né? Assim, porque é isso, às vezes eu fico do lado do pai que está do lado, eu fico me escondendo exatamente para essa cena poder explodir. Às vezes eu me misturo lá com a mulher, porque eu vou lá ajudar na respiração, porque aí eu gosto, aí eu me misturo. É impressionante como isso também me captura. Mas eu acho que isso tudo vai para isso, a gente roda e volta para essa... Mas, Chaves, eu acho que é bacana quando você traz essa coisa de quando você chega e você se mistura, e às vezes quando o marido, às vezes a gente está, né, às vezes a gente fala, tá aqui, tá pertinho, a gente precisa inclusive falar alguma coisa para essa mulher. Não é o tempo inteiro que não dá para falar nada. Quando ela está totalmente neocórtex desligado, dá para não falar nada. Às vezes a gente acaba falando algumas coisas, né? E é interessante que às vezes o marido fala algumas coisas que ajudam. E às vezes você fala algumas coisas que ajudam absurdamente.
E eu não tenho a menor dúvida que isso tem a ver com uma liberação de ocitocina. A gente está acostumada a liberar a ocitocina com uma voz masculina falando baixinho no nosso ouvido. Vamos embora, é isso aí, faz força, concentra. Então, eu acho que, de alguma maneira, sempre a gente volta para essa ocitocina, né? E para as diferentes formas de liberar. Agora, o que é bonito e interessante, que para mim às vezes me dá um pouco de pena enquanto mulher, é que eu acho que esse momento do parto é um momento tão absurdamente lindo e potente da gente descobrir o nosso potencial de verdade, porque é uma coisa que a gente faz a gente. Isso dá um poder, isso dá uma coisa muito bacana. E como é que a gente ainda, muitas vezes, a gente tem dificuldade? A gente precisa dividir isso com todo mundo, com a parteira, com o pediatra, com o marido, e sei lá, dá vontade de falar, a gente é capaz, cara, é a gente mesmo. Os partos mais bacanas, não importam se são em casa ou no hospital, e para mim mais bacana é mais seguro, é com menos sofrimento, é mais curto, porque eu acho que um parto de 12 horas é mais sofrido que um parto de 6 horas. Então, esses, para mim, em geral, são aqueles que a mulher está mais independente. E hoje não, ontem, a gente teve um parto que rolou madrugada com a Mariana e acabou cesárea. E a conversa foi um pouco essa. O processo talvez seja muito mais importante do que o desfecho. Claro, eu estou falando assim, o melhor parto a gente Claro. tem, indiscutivelmente. Agora, vamos comparar, o tempo está acabando, vamos comparar modelos e vamos ver que é uma contradição absoluta. Quanto mais intervenção quanto mais os modelos são baseados em intervenção, os índices de prematuridade são maiores. Isso não é um bom desfecho, isso não é proteção. Então, quanto mais respeito, evidente que eu tenho que ter recurso para eclâmpsia, eu tenho que ter recurso para tudo, entendeu? Mas num cenário de natureza, num cenário de normalidade, num cenário de saúde, o nascimento sendo visto como uma não doença, a gravidez sendo visto como uma não doença, deixa esse processo andar, deixa esse processo evoluir. A segurança é essa. A segurança é exatamente essa. Na brasa aqui da minha sardinha, é o melhor neném. Agora, se esse processo tem um desfecho como cesárea, mas ele ocorreu, é muito bom para o bebê também. É muito bom para o nascimento. Claro. Porque é bom, inclusive, aí não é o seu caso, mas para quem opera, para obstetra, elas podem falar aqui, tem muitas aqui ouvindo, o melhor útero, aspas, para ser operado é em trabalho de parto. Né? O segmento está afinado, está tudo ali. Fazer uma cesárea com o útero parado, porque sexta-feira é jogo do Brasil, porra, é uma loucura isso, entendeu? Então, Não faz o menor sentido. no sentido, interromper um trabalho de parto num hospital público para passar o plantão vazio, porque meu colega vai chegar com 3 mulheres em pré-parto, não faz o menor sentido isso, entendeu? Quem paga esse preço são as mulheres e os bebês. Entendeu? E talvez dizer que respeitar a fisiologia, já vamos acabar, que respeitar a fisiologia, a gente pode respeitar em casa, no hospital. Acho que acabar, fecha, Ricardo? Não, pode acabar. Então, acho que isso, né? Esse é o pensamento principal. Dizer que a gente vai estar fazendo uma live por semana, até mais ou menos 7 de julho, onde a gente vai ter um Zoom com o Michel Odan, que a gente não sabe ainda a data, mas estamos fechando, esperem, divulguem. A gente vai passar esse ano inteiro em comemorações, vamos lançar o Renascimento do Parto, provavelmente em outubro. Estamos batalhando para disponibilizar tudo liberado no nosso site. Vamos pedir contribuições, porque somos sem fins lucrativos e estamos aqui trabalhando todo mundo voluntário. E agradecer todo mundo. Fala aí, Ricardo. Isso é para a gente um motivo de
satisfação, de orgulho, de ideologia, de prazer, de tudo que pode representar isso aí, com esse enorme pano de fundo que é o respeito ao corpo da mulher, que é o respeito ao nascimento, que é o respeito a um direito historicamente próprio da mulher, que é de escolher, nascer e essa gestação, gravidez, tudo não ser visto como uma doença. Temos recursos para muitas possibilidades, mas em mais de 90%, 95% não há doença, não há necessidade disso. Esse respeito é uma posição de princípio nossa, que sintetiza ocitocina, que traz bons nascimentos, que traz aleitamento, que traz vínculo mãe-bebê, muita coisa boa na passagem, como alguns pesquisadores falam, a transformação mais radical do ser humano em toda a sua existência, eles falam isso que é o nascimento. A gente tem a honra, a possibilidade, o prazer enorme de estar ali. Não é nem a morte. Eles falam que é o nascimento. Não é virar adolescente, não é a primeira relação sexual, sei lá. Pensa em tudo que acontece na vida. É o nascimento. É sair da vida fetal para a vida extrauterina e o pulmão começar a respirar. É o nascimento. É muito lindo, muito importante, muito marcante. E a gente tem que parar de meter o dedo onde não é chamado, para que isso possa acontecer de um jeito. Talvez essa espinha dorsal que o Michel Odan nos traz, sendo um médico, sendo um cirurgião originalmente, sendo uma pessoa que muito do conhecimento começou intuitivo, é o que a gente quer repercutir nesse E ano. para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Muito obrigado aí pelas pessoas que ouviram. Vai ficar gravado. A gente está disponível. Acessem a gente pelo site, acessem a gente pelas redes, sei lá se eu posso falar, meio careta falar assim, mas a gente quer compartilhar esse conhecimento. A gente não quer ele para a gente não quer essa experiência só para a gente quer isso para todo mundo, principalmente para as mulheres e para os bebês, mas a gente quer isso para os profissionais, a gente quer coletivizar isso, porque isso é de todo mundo, isso não é nosso. O site é aberto, se a gente conseguir fazer o que a gente está sonhando, a gente vai precisar de um dinheiro, vai precisar de ajuda para traduzir os livros, para deixar isso abertamente para todo mundo. E 90 anos de uma pessoa muito lúcida, muito produtiva, muito presente, quarentenado em casa, não sei como é que ele está sobrevivendo a ficar, sei lá quantos meses na Inglaterra, morando lá. Enfim, como é que é isso sem poder viajar, sem dar aula, que eu imagino que é a coisa que ele mais ama fazer. Então, mas a gente quer fazer esse ano e o Instituto pode ser um portal de referência que a gente quer tornar público mais ainda. Eu falei na outra live, a primeira vez que eu tive contato com o Michel Odan foi através de um livro Xerox que você, Luísa, me mostrou, que era o Born and Reborn, foi traduzido como Renascimento do Parto. Era o Xerox que você tinha e me mostrou aquilo lá, anos 80 e pouco, eu já não lembro mais. Olha só quantos anos tem isso. Então, e hoje a gente tem 500 livros, 22, sei lá, países, eu não sei falar tudo que ele fez, mas é muita coisa que ele fez. Inclusive, ele entra na academia, ele sai da academia, ele às vezes está periférico, às vezes tem artigo no Lancet, tem artigo no New England, tem artigo no Midwifery. Ele recebeu o doutor honoris causa em Brasília, ele nunca tinha sido agraciado como um doutor honoris causa na toda a experiência dele no mundo. A gente, a Daphne, você, Reúna, conseguiram colocar isso em Brasília, ele foi aprovado. Então tem uma explosão de conhecimento e 90 anos, sei lá, são 90 anos ilustres, então a gente quer botar isso para frente. A gente convida vocês que estão ouvindo a repetir isso. É muito legal. Acabou. E agora realmente a gente está acabando. Então tá, então sei lá, tem